Olá, queridos, graça e paz a todos. Que alegria poder falar com vocês através dessa live. Estamos aqui para mais um culto racional e de celebração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, por isso que estamos fazendo dessa forma. Mas nós queremos que a palavra de Deus chegue à tua casa, chegue ao teu coração, de alguma forma. E este é um meio de comunicação que nós temos no momento, que irá fazer isso para você, em nome de Jesus. Amém? Quero saudar você que nos visita, você que foi convidado por alguém, talvez esteja na casa de um irmão em Cristo, da comunidade evangélica Rio da Vida. Você é bem-vindo, querido, querida. Que Deus possa falar ao seu coração. Você está alimentando ao teu espírito. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de amor para você, de alegria, de esperança, tá? Quero ler um texto bíblico aqui com você, que diz assim: em todos os lugares vemos violência, doenças e morte. Até hoje nenhum governo conseguiu acabar com essas coisas. Mas a outra boa notícia é que Deus vai colocar o governo dele no lugar dos governos humanos. E isso não vai demorar para acontecer. Quando Deus fizer isso, as pessoas não terão mais medo e nem ficarão doentes. Você crê nisso, querido? Eu quero ler aqui com você, então, um versículo só para complementar aquilo que eu acabei de ler. É um versículo, está em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? Então vamos orar, queridos. Vamos dar início a esse tempo na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus se alegra muito nas nossas vidas. Ele conhece o teu coração, conhece as suas dificuldades, e nós vamos aqui nesse momento celebrar a sua eminente volta, a sua alegria, a sua presença, tudo aquilo que Ele tem para nos falar, tudo que está dentro do contexto que faz parte da mensagem de Deus, ela vem para você hoje nessa noite. Você crê nisso? Então vamos orar, queridos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, ainda, Pai querido, que de uma forma diferente, podermos, Pai, adorar e cultuar a Ti. Obrigado, Papai querido, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aí, Senhor, ouvindo, Pai querido, aquilo que vai acontecer hoje. Obrigado, Papai querido, por aqueles que estão, Senhor, se preocupando em poder levar a Deus esse compromisso da Tua Palavra até, Senhor, essas pessoas. Que o Senhor possa neste momento falar aos corações, Pai querido, e direcionar a Deus a Tua Palavra, Pai, o Teu alimento, da forma, Pai querido, que o Senhor quiser. Mas que seja, Deus poderoso, de uma forma que venha, Pai querido, nos alegrar, ó Senhor, e que nós possamos honrar a Ti, Deus, com a nossa vida, com o nosso testemunho e com tudo aquilo que o Senhor espera. Em nome de Jesus, Pai, nós Te damos graças, e assim, Pai querido, aqui fazemos para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos louvar a Deus. Abra o teu coração e adore a Deus com tudo aquilo que você tem. Amém? Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu convido você aí na sua casa, junto com a gente, a se levantar nessa hora, onde você estiver aí, se levantar, cantar, dançar para o Senhor. Aproveita essa particularidade aí que você está tendo com Ele, amém? Em todas as lutas, tribulações, em todas as situações, creio que Tu és minha força.
Você cantou agora que você crê que esse Deus é bom, você crê que Ele cura, você crê que Ele é maravilhoso. Então agora chega um momento em que você tem que trazer ao seu coração as pessoas que você tem orado, aqueles que você tem buscado em Deus, não só em prol de salvação, mas também em prol de cura, de alguma necessidade na qual nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, você conhece. E também nós temos aqui o grande desafio, interceder pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Nós temos aqui alguns itens que sempre nos chamam a atenção e que precisam estar sempre inseridos na nossa oração, que é interceder pela nação, interceder pelo problema da pandemia, do coronavírus, interceder também pela vida dos médicos e enfermeiros que se doam para poder curar essas pessoas, pela vida dos infectados, aqueles que estão precisando de um milagre, que talvez não conseguem ainda por si só respirarem e precisam da intervenção divina. Também quero orar pela descoberta da vacina. Nós precisamos do antídoto. Sabemos que Deus Ele pode inserir isso de uma maneira imediata, está nas mãos dele, mas a nossa missão é clamar, é pedir. E eu quero também pedir um apelo aos empresários, aos comerciantes, aos profissionais liberais, aqueles também que estão dependendo do seu emprego e que não sabem se vão ter salários, porque estão vivendo também a crise da economia por conta desta pandemia. E aqui também queremos colocar no altar do Senhor a vida dos enfermos, aqueles que estão na nossa igreja e aqueles também que, como eu disse, estão no seu coração, no qual você tem já colocado no altar do Senhor. Quero aqui fazer menção à vida da nossa querida irmã Adelaide, a vida da nossa querida irmã Elaine, irmã da nossa irmãzinha Edilaine, a vida da Estela, do nosso irmão Dagmar, que continua internada também, a vida do Pedro Henrique, que é uma criança, que Deus sabe o problema e a dificuldade, e a vida do Betinho, que também precisa de um milagre. Vamos orar, queridos. Coloque aí agora o seu coração no altar do Senhor, clame com fé e vamos crer que o Senhor está no controle de tudo e de todas as nossas necessidades, mas a nossa parte é clamar. Querido Deus, eterno Pai, ainda em adoração, Pai, nós queremos nessa hora, em nome de Jesus, colocar no teu altar, ó Senhor, tudo aquilo, Pai, que foi mencionado, Pai querido, através, Deus, deste papel. Oh Pai querido, sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus todo-poderoso, é onisciente, onipresente, onipotente. Sabemos que o Senhor pode trazer a cura, que o Senhor pode trazer a libertação, que o Senhor pode trazer o remédio. Oh Pai, nós estamos clamando, Pai querido, porque o Senhor é a nossa única esperança, Pai. Então nós colocamos no teu altar, ó Senhor, cada desafio, Pai, crendo que o Senhor não só está nos ouvindo, mas se compadecendo do nosso clamor. Porque tu sabes, ó Pai, que o seu nome vai ser glorificado em qualquer que seja as vitórias, Pai querido, não importa, sabemos que é da sua autoria, que só o Senhor tem poder para tal milagre. Então, Pai, nós queremos nesta hora, Pai querido, entregar nas tuas mãos, Senhor, cada causa, cada necessidade, e crendo, Pai, que o Senhor já está operando, Pai. Assim nós fazemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E se há alguém aí enfermo em meio à nossa igreja que não se manifestou, o Senhor estará te visitando também, querido, querida, porque o milagre também é seu. Assim, Pai querido, nós oramos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Assim que eu luto minhas guerras, é assim que nós lutamos com oração. Assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras.
muito bom. Aleluias. Graça e paz, queridos, queridas, você que nos acompanha nessa live de celebração em mais um domingo, que estamos aqui juntos para exaltar, engrandecer, louvar o nome do Senhor Jesus. Ainda dá tempo de você convidar um amigo, um conhecido, alguém que você possa estar mandando um link dessa nossa transmissão. Pode também estar abrindo uma sala de vídeo, convidando alguém. E eu queria, antes de ler a palavra, eu queria comunicar a todos que estão colocando aí pedidos de oração durante a transmissão. Como nós não conseguimos aqui, eu particularmente não consigo anotar e pegar todos os nomes, mas nós temos já uma equipe de intercessão aqui na igreja. Nós estamos aqui no ambiente do prédio da nossa igreja, a Igreja Rio da Vida, aqui em São Caetano do Sul, e nós temos já uma equipe na sala de oração, orando durante toda essa transmissão. Na verdade, eles já começaram a orar antes dessa live começar, e durante toda essa transmissão eles continuarão orando. Portanto, pode deixar o seu pedido, pode mandar aí através da mensagem uma necessidade, um pedido de oração, que mesmo que nós não tenhamos citado aqui, como agora o nosso querido irmão Devair fez esse momento de intercessão, mesmo que ele não tenha citado de repente o seu nome ou o nome de algum conhecido, um familiar seu, você pode mandar mensagem aí nessa transmissão e a equipe de intercessão, de oração, vai anotar e vai orar já durante essa transmissão e após o término dessa transmissão. Amém? É um compromisso que nós temos em abençoar a sua vida, clamando em nome de Jesus, para que tudo se resolva, para que tudo volte assim à normalidade, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Quero também cumprimentar os irmãos de Santo André, da nossa comunidade, da nossa igreja em Santo André, Rio da Vida, que também se uniu conosco nessa transmissão, e nós juntos aqui queremos celebrar em família. Somos uma família para pertencer, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo, se você puder aí, na sua casa, no seu lar, um texto que encontra-se no Evangelho de Lucas. Em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22 de Lucas. Lucas 12, 22. Diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, enquanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Eles não semeiam nem colhem, eles não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E tem um salmo também muito conhecido, que é o Salmo 23, no primeiro versículo apenas,
e que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Quero convidar você mais uma vez à oração. Feche teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Nós queremos, em nome de Jesus, que a tua palavra venha falar conosco através desta transmissão, assim como tem sido nesses dias. Mais uma vez, Pai, porque ansiamos receber a tua palavra, ansiamos ouvir a tua voz. E desde já, Pai, colocamos o nosso coração em expectativa para receber de Ti o alimento necessário para as nossas almas. Assim eu oro, Pai, pedindo que esta palavra chegue em lugares inimagináveis pelo homem, mas que Tu tens um grande propósito. Assim eu oro, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aproveitando esse momento que nós estamos passando em nosso país e que não é mais novidade alguma para todos nós, eu quero falar sobre um assunto que a maioria das pessoas estão vivendo. Inclusive eu arrisco a dizer que inclusive muitos cristãos, crentes em Jesus, também estão vivendo. Eu quero falar nessa noite sobre a ansiedade. Várias perguntas estão sendo feitas nesses dias. Perguntas como: e agora? O que será do nosso futuro? Quando que tudo isso vai acabar? Quando tudo isso vai terminar? Quando nós voltaremos à normalidade? Qual segurança que eu tenho diante do caos que foi instalado? Será que eu vou conseguir suportar tudo isso? Será que a minha família será protegida? Será que eu vou conseguir arcar com os meus compromissos, pagar as minhas contas? Será que eu vou conseguir colocar o pão sobre a mesa? Será que eu ficarei desempregado? Se você é empregador, muitos empregadores estão dizendo: será que eu vou continuar? Eu vou continuar conseguindo manter a minha empresa? Será que a minha saúde vai ser afetada? Será que nós não conseguiremos mais nos reunir como antes nós estávamos reunidos? Então, queridos, perguntas como essas, cheias de serás, carregadas de incertezas, estão gerando ansiedade no coração de muitas pessoas. De repente você está vivendo esse tempo. De repente você está ansioso demais nesses dias. Mas o que é a ansiedade afinal? Bom, mesmo que você não saiba o que significa a palavra ansiedade, eu penso que em algum momento da sua vida você já experimentou. E se você já experimentou, eu me arrisco a dizer que em outros momentos recorrentes na sua vida você pode ter experimentado outras vezes. Muitos aqui estão ansiosos nesse exato momento da sua vida. Mas a palavra ansiedade, segundo a definição comum dos dicionários da língua portuguesa, significa grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente e impaciente, falta de tranquilidade, receio, estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, e diante do qual a pessoa se julga indefesa. A origem da palavra no latim tem a ver com estreitar, oprimir, apertar a garganta, estrangular a garganta, que por sua vez tem a mesma origem da palavra angústia. Enfim, é algo nada agradável. Aliás, a ansiedade é hoje uma das principais causas do estresse. Portanto, a ansiedade, por ser algo tão nocivo, por ser algo tão desagradável, ela precisa ser combatida
em nossas vidas. E segundo o texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12 aqui, e dos versículos do 22 ao 32, ela deve ser combatida por pelo menos 3 razões que Jesus aqui nos expõe. Por que a ansiedade tem que ser extirpada, eliminada das nossas vidas? Por pelo menos 3 razões que Jesus aqui cita nesse texto de Lucas capítulo 12. A primeira é porque a ansiedade ela é irracional. Nos versículos 22 e 23, Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, e nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, porque a vida ela é mais importante que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Ou seja, a ansiedade, querido, faz com que você se preocupe com algo que você não tem controle. E isso é inútil. E isso é irracional. E isso é uma estupidez. Por isso Jesus está apontando aqui: a ansiedade precisa ser combatida, porque ela é irracional. Em segundo lugar, Jesus diz que a ansiedade, ela também é improdutiva. Nos versículos 25 e 26, Jesus acrescenta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Ou seja, Jesus está dizendo aqui que, além de irracional, a ansiedade nunca produz e nunca resolve coisa alguma. Isso porque a ansiedade, ela não pode alterar coisa alguma do nosso passado e também não pode controlar o nosso futuro. Ela só serve apenas para tornar o nosso presente improdutivo. Ficamos paralisados, ficamos improdutivos. Além de ser uma irracionalidade, a ansiedade nos deixa inerte. E em terceiro lugar, Jesus diz que a ansiedade também, ela é descrente. Porque nos versículos do 27 ao 28, Jesus diz: observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Veja, Jesus os chamou de homens de fé dúbio, de pequena fé, de uma fé que estava sendo abalada. Por quê? Porque a ansiedade com aquilo que vai acontecer, com o que será do futuro, nos torna descrente. Enfim, queridos, nós não fomos criados para cultivar a ansiedade, porque a ansiedade, ela é contrária à nossa natureza. Plantas, animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que sofre o problema da ansiedade são os seres humanos, são as pessoas. A ansiedade nos torna infelizes, ela nos torna doentios, porque também ela afeta a nossa vida física, a nossa vida psíquica e principalmente a nossa vida espiritual. Agora, é preciso dizer que ninguém é ansioso de nascença. É algo que vai, infelizmente, se aprendendo ao longo da vida. Por exemplo, uma criança. Pense numa criança na sua tenra idade. Ela não fica ansiosa quanto ao futuro, quanto ao que vai comer, quanto ao que vai vestir, se ela vai ter um abrigo, se ela vai ter um lugar para repousar a sua cabeça na noite de sono. Uma criança não fica assim, mas à medida que ela vai crescendo, à medida que ela vai amadurecendo na sua idade,
ela vai aprendendo a ficar ansiosa, devido tomar para si as preocupações quanto a um futuro que ainda não chegou. Mas a boa notícia é que se a ansiedade é algo que se aprende ao longo da vida, significa dizer também que ela pode ser desaprendida. E o Salmo 23, que eu li no texto aqui complementar, na abertura desta palavra, no versículo 1, o Salmo 23:1, nos ajuda bastante nisso. Nos ajuda a desaprender aquilo que cultivamos a respeito da ansiedade. Porque o Salmo 23 nos apresenta como Deus realmente Ele é. O Salmo 23 é uma autêntica fotografia de Deus. E quanto mais você conhece essa descrição realista sobre quem Deus é, mais você ficará convencido do quanto Ele te ama, do quanto Ele se importa com você. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais facilidade você tem de confiar nele. E quanto mais você confia nesse Deus do salmista Davi, aqui no Salmo 23, menos você fica ansioso. Esse é o principal antídoto, o principal remédio. Nós ainda não temos um remédio, nós ainda não temos um antídoto para combater o coronavírus, mas nós temos um antídoto para combater a ansiedade no meu e no teu coração. Em dias de dificuldade, em dias de grande angústia que tem tomado conta do coração de muitas pessoas. E qual é o antídoto que a palavra de Deus aqui nos mostra para combater a ansiedade? É justamente confiar que Deus vai cuidar de mim. O texto começa do Salmo 23, um salmo que eu posso dizer que é o salmo mais conhecido da Bíblia. Somente no versículo 1 que nós lemos, já nos é suficiente para vencer a ansiedade na nossa vida, no nosso coração. E o texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Portanto, se eu confio que Deus vai cuidar de mim, então eu não vou ficar ansioso se me vai faltar alguma coisa, porque o salmista Davi diz que nada faltará. O Senhor é o meu pastor e nada. Ele não disse algumas coisas, ele disse nada, absolutamente nada me faltará. Isso porque Deus é o nosso grande pastor. E na qualidade de pastor, e Davi foi pastor de ovelhas, ele sabia do que ele estava falando. Na qualidade de pastor, o nosso Deus, ele carrega algumas características que nós não podemos nos esquecer. Pelo contrário, nós precisamos lembrar sempre das características de Deus como sumo pastor das nossas vidas, para no tempo da adversidade, no tempo da dificuldade, no tempo em que o nosso coração se encher de ansiedade, nós podemos combater e vencer a ansiedade. Essas características nós vemos claramente na pessoa de Jesus. E quais são elas? Por exemplo, o pastor é aquele que supre as necessidades. O pastor suprindo necessidade significa dizer que ele supre e ele provê alimentação, ele provê abrigo, ou seja, as necessidades básicas da ovelha, que fazem parte do seu rebanho, que fazem parte do seu aprisco. Jesus, como bom pastor, ele supre as nossas necessidades. Uma segunda característica do pastor é que ele protege, porque ele nos defende contra os inimigos, ele nos defende contra os perigos, ele nos defende contra os ataques.
quantos ataques você está sofrendo, quantos são os perigos que tem te cercado, mas o Senhor é o teu pastor. Então, além de lhe suprir as suas necessidades, porque o salmista diz que de nada você terá falta, ele também te protege, porque o pastor protege a sua ovelha. Ele também guia. Outra característica do pastor, ele guia, ele mostra o caminho, ele aponta a direção. Quando a ovelha está confusa, quando a ovelha não sabe para onde ir, não sabe muitas vezes nem como voltar de onde ela saiu, o pastor é aquele que guia, é aquele que aponta a direção, é aquele que traz para o caminho correto. E em quarto, nós vemos que outra característica do pastor é que ele corrige. Ele supre as necessidades, ele protege, ele guia e ele corrige. Ele corrige qualquer dificuldade ou problema que aparecer, ele corrige, ele ajusta. Portanto, quando nós lemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus está dizendo com esta palavra: querido filho, querida filha, querida ovelha, eu suprirei as suas necessidades, eu protegerei você, eu vou dirigir os seus passos, eu vou dirigir a sua vida, eu farei também as correções necessárias para que você seja bem-sucedido. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 1, está escrito que como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Também em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele diz ainda de forma mais específica: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Porque Paulo entendia e via o seu Deus, o nosso Deus, como um pastor que supre as nossas necessidades. Agora, querido, também é preciso dizer que, apesar disso tudo, Deus não vai fazer com que todas as nossas vontades sejam satisfeitas. Porque há uma diferença entre necessidades e vontades. Porque se Deus fizesse todas as nossas vontades, e muitas vezes todos os nossos caprichos, nós seríamos então as pessoas mais egoístas dessa terra. O que Deus está dizendo é que eu suprirei todas as suas necessidades. Ele não está falando de vontades, ele está falando de necessidades. Quantas necessidades você tem? Quantas coisas você precisa do suprimento de Deus, principalmente nesses dias difíceis que você está vivendo? E eu não só estou falando a respeito de bens materiais, de questões ligadas a finanças, mas eu estou falando de necessidades que pode ser de ordem emocional, que pode ser de ordem de saúde, que pode ser de ordem relacional. Um problema, algo a ser superado, a ser vencido na sua vida. Quantas são as necessidades que você tem? É isso que ele fala: eu suprirei as suas necessidades. E ele está dizendo que ele vai fazer isso como uma palavra dele empenhada, porque o texto não diz que talvez Deus suprirá. O texto, ele não diz que Deus diz assim: eu vou pensar a respeito, possivelmente eu vou suprir aquilo que você necessita. Não. Deus faz uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, ou Ele cumpre a sua promessa, a sua palavra, ou então Deus é mentiroso. E mentiroso nós sabemos que Deus não é. Se tem uma coisa que Deus não é mentiroso. E Ele diz: eu suprirei todas. E quando Deus diz todas, será que sobra alguma com a qual você possa ficar ansioso?
Por exemplo, quando você faz uma apólice de seguro, você precisa se preocupar com as coisas que foram asseguradas? Não. Não, porque se alguma coisa acontecer com aquilo que você assegurou, se estiver na apólice, se estiver assegurado, se alguma coisa acontecer, lhe será restituído. E assim é o Senhor nosso Deus, o nosso bom pastor, porque na sua palavra existem mais de 8.000 promessas, e essas promessas é na verdade a cobertura que Deus colocou sobre as nossas vidas. Quando você se apropria de uma dessas promessas, promessas de Deus que não falha, promessas que não é de um Deus mentiroso, porque Deus não pode mentir. Quando você se apropria de uma dessas promessas, pode sobrar alguma coisa para você ficar ansioso, ansiosa? Por isso, além de irracional, além de improdutivo e além de descrente, nós também podemos dizer que cultivar a ansiedade se torna um pecado. Sim, um pecado. Porque quando eu permaneço ansioso, eu estou dizendo que Deus não irá cumprir o que prometeu. Eu estou dizendo que Ele não irá suprir as minhas necessidades. E se Ele não cumprir o que prometeu e não suprir as minhas necessidades, significa dizer que eu vou dar um jeito na situação. Eu mesmo vou ter que assumir o controle. E quando eu assumo o controle, eu estou me desconectando de Deus. Eu estou me tornando independente de Deus. E me tornando uma pessoa egoísta, querendo ser dono do meu próprio destino, sem confiar e sem dar ouvidos à voz de Deus. E quando eu não confio em Deus, quando eu não confio na sua palavra, quando eu tento fazer do meu jeito, quando eu tento estar no controle da situação, porque a ansiedade faz isso, eu entro em pecado. Por isso a ansiedade, ela é irracional, ela é improdutiva, ela é descrente, ela torna-se um pecado nas nossas vidas. Agora, tem uma implicação aqui. Apesar do texto afirmar que Deus, Ele é o nosso sumo pastor, como nós lemos aqui, e de que nada nós teremos falta, é importante dizer que Ele não é pastor de todas as pessoas. E por quê? Por que Deus não é pastor de todas as pessoas? Por que Jesus não é pastor de todas as pessoas? Porque Ele somente é pastor daqueles que se colocam como suas ovelhas e se sujeitam ao seu pastoreio. Porque o pastoreio de Deus, queridos, sobre as nossas vidas, o pastoreio de Deus envolve relacionamento pessoal com Ele. E esse relacionamento, para ser pessoal, ele precisa ser primeiramente intencional. Eu preciso intencionar, eu preciso querer Jesus, eu preciso desejar Jesus na minha vida, na minha história, na minha família, na minha casa. Eu preciso querer Jesus na minha caminhada para poder vencer a ansiedade, porque se eu não quiser, se eu rejeitar a Jesus, se eu não desejá-lo no meu coração, Ele não será o meu pastor, porque eu preciso querer ser ovelha. Muitos não querem ser ovelha. Muitos preferem ainda estar no controle. Muitos ainda, na sua força, no seu esforço, tentam viver de forma independente de Deus, tentando resolver as crises, os problemas que têm lhe gerado ansiedade no coração e não têm conseguido, têm se frustrado, têm se cansado, têm se decepcionado, porque na verdade não têm entregue a sua vida
seu coração a Jesus como pastor. Ele precisa ser pastor, mas eu preciso me tornar a sua ovelha. E como é que eu faço isso na prática? Como é que eu posso me tornar ovelha do seu aprisco? Como é que eu posso, de forma prática, ter Jesus como meu sumo pastor? E de nada tendo falta, de coisa alguma. Em primeiro lugar, então, eu preciso receber Jesus como meu Senhor. Essa é a primeira atitude. Eu preciso receber Jesus como meu Senhor. Porque o salmista Davi, ele escreveu: o Senhor é o meu pastor. Veja que o Senhor não pode ser pastor enquanto o pastor não for o seu Senhor. Ou seja, os dois caminham juntos. O Senhor, o pastor, é a mesma pessoa, mas para que ele seja pastor da minha vida, da sua vida, promovendo as necessidades que nós temos, nos trazendo segurança, nos corrigindo, nos apontando o caminho, para que ele de fato possa ser tudo isso na nossa vida, para combater a ansiedade. Antes de ser pastor, ele precisa ser o meu Senhor. Eu sei que parece ser óbvio, mas como já foi dito, infelizmente, muitas pessoas querem agir em lugar de Deus, ao invés de deixar Deus ser Deus de fato em suas vidas. E o que significa ser Senhor? Significa que o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que está no comando, o Senhor é aquele que está na direção. Significa que Jesus é aquele que dá ordens e eu simplesmente obedeço. Porque do contrário, se Ele não é o Senhor, e se Ele não for o meu Senhor, Ele não será o meu pastor. A Bíblia nos mostra que receber Jesus como Senhor significa 3 coisas: conhecê-lo, ouvi-lo e segui-lo. Está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E no versículo 27 do mesmo capítulo 10 de João, ele completa: e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, queridos, é preciso conhecê-lo, é preciso ouvi-lo e é preciso segui-lo em obediência. Assim Deus assume o comando, assim Jesus se torna o Senhor da minha vida e Ele também se torna automaticamente o meu pastor. A ansiedade sempre será uma tentativa de querer controlar o incontrolável. Sempre que você tenta controlar aquilo que é incontrolável, porque nós não controlamos muita, mas muita coisa nesta vida. Nós não controlamos muitas vezes os filhos, não controlamos o cônjuge, nós não controlamos a economia do país, não controlamos essa doença que tem se espalhado, não controlamos muitas vezes as circunstâncias de um modo geral. E toda vez que você não consegue controlar o incontrolável, isso vai gerar ansiedade no seu coração. Por isso, Jesus te diz hoje: pare de tentar controlar as coisas, pare de sofrer por antecipação quanto ao futuro, porque é isso que a ansiedade traz também, um sofrimento, uma angústia, o apertar da garganta, como foi a definição do latim da palavra ansiedade, quanto àquilo que ainda não chegou, e nem mesmo você sabe, tem certeza se vai chegar, a respeito do futuro, a respeito dos medos, das preocupações. Então pare de tentar controlar tudo isso, e
Deixe que Jesus assuma o governo, o controle do seu coração, da sua vida. Aí sim ele será Senhor, e ele sendo Senhor, ele será o seu pastor. Em segundo lugar, para que Jesus se torne de fato o seu pastor, então coloque toda a sua vida diante dele. Ou seja, fale com ele a respeito de tudo que te gera ansiedade. Converse com Deus, porque Jesus deseja a sua amizade, Jesus deseja uma comunhão com ele. E eu lhe pergunto, quanto tempo você tem para orar? Por exemplo, você tem tempo para orar? E você tem tempo para ficar ansioso? Veja que interessante, muitas vezes nós temos tempo, e tempo até de sobra, durante as 24 horas que Deus nos dá todos os dias, para ficarmos ansiosos, preocupados, angustiados. Já acordamos pensando o que vai ser, como vai ser, dormimos da mesma forma. Então nós temos tempo suficiente para ficarmos ansiosos, mas nós não temos tempo para colocar a nossa ansiedade em oração aos pés de Jesus. A ansiedade, como já vimos aqui, ela não muda coisa alguma. Ela não muda. Por mais ansioso que você fique, Jesus disse, olha, não vai mudar. Porque não é a ansiedade que muda. Jesus disse, olha, por mais que você fique preocupado, você não pode acrescentar uma hora sequer à sua vida. Num outro texto semelhante a este, no Evangelho Sinótico de Mateus, Jesus diz assim, olha, você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode, você não tem controle. Por isso, a ansiedade, por mais que você fique, não muda nada, mas a oração muda. A oração pode mudar toda uma realidade. Em Filipenses, o apóstolo Paulo nos recomenda, no capítulo 4, no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ele diz tudo, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A maioria das pessoas, quando oram, fazem apenas orações que acham que são aquelas que Deus quer ouvir. Por isso que tem pessoas que ficam com dificuldade de orar, porque ficam escolhendo as melhores palavras, palavras rebuscadas, palavras que, no entendimento daquela pessoa, são palavras que a gente julga que Deus quer ouvir. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar por tudo. Por tudo. Até porque se determinada coisa, problema, circunstância, dificuldade, é suficiente na sua vida para produzir ansiedade, então também é suficiente para ser apresentada em oração. Portanto, creia que o poder de Deus é maior que a nossa ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, também está escrito, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E lançar aqui nesse texto significa descarregar, despejar. A palavra grega literalmente significa soltar, liberar. Solte sobre ele, libere sobre ele, descarregue, despeje sobre Jesus a sua ansiedade, através da oração, porque a oração é uma incrível arma que Deus nos deu para o combate da ansiedade. E por último, para que Jesus seja de fato o nosso pastor, para que de nada tenhamos falta e venhamos vencer a ansiedade, viva um dia de cada vez.
Porque em Mateus, no capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus diz no versículo 34, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Numa outra versão da Bíblia diz, basta para cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo aqui é, não abra o guarda-chuva enquanto ainda não estiver chovendo. Tem gente abrindo o guarda-chuva, mas não está chovendo. Porque já está com medo da chuva, já está com medo de que vai se molhar, mas nem nuvens muitas vezes tem no céu, e essa pessoa já está abrindo o guarda-chuva, ou seja, já está se preocupando, já está com seu coração aflito, já está cheio de ansiedade, e que tem ferido a sua alma, tem minado os seus sonhos, tem feito com que tenha perdido as suas esperanças, porque não consegue viver um dia de cada vez, conforme aqui Jesus está dizendo, basta para cada dia a sua própria dificuldade. Jesus está dizendo, por que é que você está vivendo uma dificuldade que ainda nem chegou, você nem sabe se vai chegar. Entenda, querido, hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. E quando ficamos ansiosos, nós não alteramos coisa alguma a respeito do que já passou e nem podemos controlar aquilo que porventura vai acontecer no futuro. Por isso, entregue o seu presente, entregue o seu hoje a Deus, ao seu Senhor, ao seu pastor. Ainda que os acontecimentos futuros possam nos amedrontar, porque cada vez mais quando nós ligamos aí os noticiários, da rádio, da TV, na internet, mais ficamos preocupados com o cenário que tem se instaurado no mundo, especificamente no nosso país, por conta desta pandemia, não só abrangendo os problemas da área da saúde, o colapso na área da saúde, mas também as questões da economia, as pessoas restritas. Então, quanto mais nós olhamos para tudo isso, e ainda que nós não saibamos o que vai acontecer no futuro, o Senhor, Ele nos dá o futuro em segmentos de 24 horas. Como é que você tem vivido a vida? Quantos anos você já tem de idade? Quantos anos ainda você terá pela frente? Não importa. A verdade é que o tempo nosso de vida, que o Senhor pela sua graça e bondade nos concede, Ele nos dá esse tempo de acordo com segmentos de 24 horas por dia. Portanto, viva um dia por vez. Na oração do Pai Nosso, é interessante também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 11, Jesus diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia. Então, vencer a ansiedade é uma escolha a ser feita diariamente. Não existe um comprimido para a cura da ansiedade. Não existe um curso, não existe um livro de autoajuda que nos impeça de ficarmos ansiosos. Não existe nem mesmo uma experiência religiosa, espiritual, pela qual possamos passar e que nos torne imunes contra a ansiedade, porque o antídoto contra a ansiedade é uma questão de uma escolha diária, às vezes hora por hora, momento após momento, onde nós dizemos a Jesus, Jesus, Tu és o meu Senhor, e porque Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor, e eu creio que como meu pastor, de nada eu terei falta. E se eu não tenho falta de nada, porque assim eu creio, assim eu confio, eu não tenho razão, eu não tenho motivos para ficar ansioso. Pergunte para você mesmo nessa hora, aí aonde você está, pergunte para você, quem é que está
comandando a sua vida? Quem é que está dando as ordens? Porque se é você quem está no comando, se é você quem está no controle, então existe razão sim para que você viva ansioso, ansiosa. Mas se é o Senhor que está no controle, se é Jesus, o bom pastor, que é o Senhor da sua vida, é Ele que governa, então a tua ansiedade está caindo por terra em nome de Jesus. O que é que tem deixado você ansioso? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem lhe preocupado tanto que chega a provocar aquele frio no estômago? Eu não sei o que possa ser, mas não importa, Deus sabe. Deus sabe exatamente tudo o que se passa com você. Em Mateus 6 ainda, no Sermão da Montanha, versículos 32 e 33, Jesus disse: o seu Pai Celestial já sabe perfeitamente o que vocês precisam e lhes concederá todas essas coisas se vocês o colocarem em primeiro lugar nas suas vidas e viverem do modo como Ele quer. É o mesmo texto que numa outra versão Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas, o que inclui a ansiedade, porque pelo que haver de comer e de vestir, que muitas vezes toma o nosso coração, a palavra está dizendo: vos será acrescentado. Todas as suas necessidades serão acrescentadas se você buscar o reino de Deus, o Senhor, a sua justiça em primeiríssimo lugar na sua vida. O Salmo 23, ele fala de relacionamento pessoal com Deus. O Salmo 23, ele fala de intimidade. E esse relacionamento, essa intimidade é o antídoto contra a ansiedade, porque é uma intimidade com o pastor, o sumo pastor, aquele que o protege, aquele que o corrige, aquele que lhe dá direção e, como nós aprendemos hoje aqui na sua palavra, lhe supre todas as suas necessidades. Eu quero convidar você, antes de orar, a cantarmos uma canção embasado nesta palavra, confiantes nesta palavra, de que o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta, e confiantes nisso não temos motivos mais para vivermos ansiosos, mesmo que não saibamos o que nos ocorrerá amanhã, não saibamos o que será do nosso futuro. Sabemos que nós não estamos no futuro, obviamente, mas Jesus já está lá. Ele é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio, o início e também é o fim. Ele é aquele que era, é e sempre será. Ele é o eu sou. Ele não é o eu era. Ele não é o eu serei, Ele é o eu sou. Ele sempre existiu. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê lá na frente aquilo que nós não vemos. E que porque nós não vemos, o nosso coração fica cheio de ansiedade. Mas Ele já está lá, no futuro, te aguardando, para te abraçar, para te trazer paz, assim como Ele quer te trazer paz hoje, no tempo presente. Mas vamos cantar, vamos celebrar a esse Jesus, o nosso pastor. E você aí, que está nos assistindo, ouvindo esta palavra, que está longe do pastor, que abandonou o pastor, você que talvez nem conheça o pastor, hoje é seu dia de tê-lo como Senhor, o Senhor absoluto do governo da sua vida. E o que estava longe voltar aos seus braços para que nunca mais venha viver a ansiedade que consome a sua alma.
Em nome de Jesus, após esta canção nós vamos orar. Eu quero aqui fazer este apelo, você que ainda não entregou o seu coração, a sua vida a esse Deus que quer ser Senhor e pastor da sua vida, você tem esta oportunidade nesta live, nesta transmissão, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, alguns estão trabalhando, não importa, o Senhor te visita, Ele te convida, eu quero ser o seu pastor, mas você quer ser a minha ovelha, você quer fazer parte do meu aprisco, estar seguro entre aqueles que fazem parte do meu rebanho. E você que estava afastado, você que estava longe, e que por isso você percebeu que a ansiedade cresceu na sua vida, no seu coração, hoje é dia de você voltar para os braços do pastor. A ovelha desgarrada, ela não vai longe. A ovelha sozinha, sem a direção, sem a proteção, sem a correção, sem o cuidado do pastor, ela morre, ela é presa fácil pelos seus algozes, pelos seus predadores. Quantos são os predadores que querem tragar a sua vida? Muitas vezes circunstâncias, problemas que tornam-se gigantes e que vêm apertando a tua garganta, como é a definição da palavra ansiedade, e você tem ficado angustiado, mas hoje o Senhor quer te aliviar, Ele quer te buscar, como aquele pastor que vai atrás daquela ovelha com seu cajado e traz para o seu colo. Aleluia, entregue-se a Jesus, renda-se ao colo de Jesus. Ele te ama, Ele quer ser o teu Senhor e o teu pastor. Vamos cantar. Enquanto cantamos essa canção, deixa o Espírito Santo tratar com você, deixa o Espírito Santo fazer a obra completa aí no seu coração. Não resista o chamado do seu pastor. Aleluias. E eu faço um apelo a toda a igreja, os nossos irmãos que já têm Jesus como pastor, que todos venhamos interceder, cantar e clamar e interceder por esta hora, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias.
as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. A esse Jesus que nós clamamos nessa noite. As trevas não podem nos alcançar. A Bíblia diz que nós não temeremos quando estamos nele. Então, acabamos de cantar isso. Nós não temeremos. Nós não seremos mais abalados, não seremos mais presas fáceis nas mãos de lobos, nas mãos de predadores, nas mãos das circunstâncias difíceis, complicadas da vida. O nosso coração não mais se encherá de ansiedade, apertando, angustiando a nossa alma, porque há poder no nome de Jesus, e a Ele nós clamamos, a Ele nós exaltamos. Eu quero então orar com você que vive ansioso, ansiosa, e você que ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor, para que Ele também se torne o seu pastor. Você que também quer reconciliar-se com Ele, hoje é a noite da sua oportunidade. Jesus está aqui nesta celebração que estamos fazendo nesse espaço, e Jesus está aí, aonde você está, no ambiente da sua casa, nesse lugar secreto aí, que é onde Ele visita e conhece o seu coração. Então a Ele entregue a sua vida nessa hora, a Ele se reconcilie, para que nunca mais a ansiedade tome conta da sua vida, tirando a sua esperança, minando os seus sonhos, te enchendo de pavor e de medo. Então que tudo isso dê lugar à paz de Deus, que excede todo entendimento, que dê lugar à presença viva do Espírito Santo, que vai trazer alegria, contentamento, e que vai encher o seu coração de esperança, mesmo diante de dias difíceis como nós estamos vivendo. Então eu quero orar entregando essas vidas que o Senhor sabe está tomando uma decisão hoje, e por aqueles que estão voltando porque estavam longe, e também orar por todos aqueles que têm sido tomados pela ansiedade devido aos problemas desses dias. Feche então os teus olhos, vamos agradecer e colocar diante de Deus todas essas pessoas e todas essas decisões que estão sendo tomadas. Pai querido, Pai amado, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor. Queremos fazer da oração de Davi, daquilo que ele disse no Salmo 23, queremos fazer a nossa oração aqui, a nossa confirmação de fé. Queremos declarar a nossa convicção de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Que diante desta palavra, o Senhor que tem visitado pelo Teu Espírito muitos corações, que muitas decisões sejam tomadas aqui, Senhor, ao Teu lado, para, Senhor, entregar as suas vidas a Ti, para que o Senhor governe, para que o Senhor controle, Senhor, porque a ansiedade é a tentativa de controlar aquilo que é incontrolável, mas entregamos em Tuas mãos aquilo que nós somos impotentes, aquilo que somos, Pai amado, limitados, aquilo que por causa disso nos traz angústia, nos traz pesar, nos traz medo. Nós entregamos a Ti, Pai, para o controle do Senhor, porque o Senhor é aquele que protege, o Senhor como pastor é aquele que supre, o Senhor como nosso pastor é aquele que guia, que direciona, é aquele, Pai amado,
que nos corrige e nos coloca, Senhor, assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Senhor, aqui estão muitos e muitos irmãos, irmãs, vidas que se rendem aos teus pés, homens, mulheres, jovens, Senhor, adultos, Senhor, anciãos, Senhor, de longe, de perto, Tu conheces todas as coisas, a Tua palavra não tem limite. Em tempos de restrições sociais, de isolamento social, a Tua palavra tem chegado a lugares inimagináveis, Senhor, porque o Senhor está agindo. No céu não há crise, no céu não tem pandemia, Senhor, no mundo espiritual, aonde o Senhor habita e rege todas as coisas, a Tua palavra, que é poderosa, que transforma, que liberta, que cura, que restaura, que traz alento aos corações, ela tem chegado nos lugares mais distantes, Pai, porque Tu tens um plano, Tu tens um propósito, Tu tens estratégias que vêm do céu para a terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Que da dificuldade possamos gerar oportunidades, em nome de Jesus, e muitos corações sejam rendidos a Ti nesta noite, muitas reconciliações, muitas pessoas que não sabiam se iam conseguir dormir nesta noite, eu declaro pela fé e no nome de Jesus, que terão noites de paz, noites de tranquilidade, porque a ansiedade dará lugar ao governo do Senhor, à paz do Senhor nesses corações, e assim Te agradecemos no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Oh, glórias. Amém, queridos. Nós já estamos quase aqui encerrando, e antes de encerrar, eu preciso passar aqui para vocês algumas informações importantes. Bom, em primeiro lugar, você que tomou uma decisão, eu gostaria que você nos procurasse, tá bom? Não sabendo aonde nos procurar nesse tempo de isolamento, eu quero que você acesse aí a minha página do Facebook, pode me mandar mensagem no Messenger, ali através da página do Facebook, nós podemos ali trocar os nossos contatos e podemos conversar, quem sabe já marcar uma visita, sim, um aconselhamento, desde que venhamos respeitar, né, as distâncias que foram nos colocadas aí como restrições sanitárias, até que tudo isso se resolva, porque nós não vemos a hora de nos encontrar novamente como família, como igreja, nos abraçar, nos confraternizar. Esse tempo está próximo, esse tempo está breve, porque Deus, como nós falamos aqui, nosso pastor, Ele está no comando, no governo de todas as coisas. Mas até lá você pode nos contatar, e nós teremos aqui um grande prazer em estar perto, estarmos juntos, em nome de Jesus. Deixa eu dar um aviso importante. Nós estávamos aqui conversando entre alguns da liderança sobre uma ação um pouco mais prática que a igreja pudesse fazer nesses dias onde muitas pessoas estão em situação de dificuldade, até mesmo para se alimentar, ter ali um produto de higiene, de limpeza na sua casa, no seu lar. Então no próximo sábado, preste atenção nisso, no próximo sábado, das 13 horas até as 17 horas, nós faremos aqui o drive-thru da generosidade, chamará drive-thru da generosidade aqui na igreja em São Caetano e também na igreja Rio da Vida de Santo André, aqui na Nelly Pellegrino 444, no bairro Nova Gerte. Nós daremos um plantão aqui com alguns dos nossos voluntários para poder receber alimentos, receber produtos de higiene, produtos de limpeza. Você não vai precisar descer do seu carro, você vai encostar o carro aqui nas vagas que nós temos em frente à nossa igreja, e os nossos voluntários vão até você, retirar do carro, vão orar por você, vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você tiver um pedido de oração, você vai trazer também, e você deixa o seu alimento, nós vamos separar, vamos condicionar nas caixas, preparar cestas de alimentação, produtos de higiene, de limpeza, e vamos ajudar muitas famílias que estão já passando necessidade. Então isso vai acontecer aqui na Nelly Pellegrino 444, na Rio da Vida, São Caetano, e também lá na rua Jundiaí,
no número 535, no bairro de Santa Terezinha, ali em Santo André. Também o pastor Jackson, a pastora Carla, estarão todos ali com outros voluntários, também recebendo num sistema drive-thru também essas generosas doações. E se você tem uma oferta também para entregar, se você tem o seu dízimo para entregar, se você quiser fazer isso, muitos não conseguem fazer via aplicativo, pelo celular ou pelo notebook da sua agência, do seu banco. Muitas pessoas não lidam ainda com esta ferramenta. Nós sabemos de pessoas da nossa igreja que sempre preferiram entregar ali na salva da igreja, no envelope da igreja, e talvez por isso ainda não conseguiram abençoar, né, a casa de Deus, aí, as nossas necessidades. Então você pode fazer isso no próximo sábado. Se programe, se prepare. Além do alimento, produto de higiene e de limpeza, você traz também a sua oferta, o seu dízimo. Nós iremos orar, consagrar e nós vamos utilizar para a manutenção da casa de Deus. Ok? Uma outra coisa que nós queremos fazer, e eu quero que quem tiver essa necessidade me procure, nós queremos fazer visitas na calçada. O que seriam as visitas na calçada? Em alguma casa, em alguma família, ou até mesmo se você mora num prédio, num condomínio, mas com aquela mesma distância segura que tem sido aí orientada pelos órgãos de saúde, nós queremos ir até a sua casa e de repente também até para entregar uma cesta dessa como necessidade, mas nós queremos fazer essa visita orando e impondo as mãos ali, ainda que da calçada, sobre a sua casa, a sua família. É algo também prático que podemos fazer, mesmo em tempo de restrições, de isolamento social. Nós podemos fazer essas visitas devidamente agendadas, com o consenso da família. A gente pode fazer essas visitas nas calçadas e ali liberar uma palavra de bênção, poder ver o rosto dos irmãos. De repente alguém aí tem uma necessidade mais gritante aí, tem essa necessidade de partilhar alguma dificuldade, e nós faremos também essa visita na calçada, ok? E eu queria te pedir para você depois compartilhar essa live com alguém que não entrou, que não assistiu, que não teve essa oportunidade. Ficará gravada e depois você pode compartilhar o link e poder fazer isso com aqueles que não ouviram e precisam ouvir. Você sabe, conhece, existem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Amém, meus irmãos? Então, quero convidar o irmão Devair aqui, nosso líder aqui do Ministério de Diaconia da igreja. Ele vai orar, agradecendo, né? Estamos aqui juntos hoje, mantendo, né, uma certa distância, até porque, querido, deixa eu revelar algo para você. Ele é corintiano. E eu, como bom palmeirense, eu não posso ficar muito perto, né? Aí o isolamento tem que ser, o distanciamento é um pouco maior. Mas é um irmão querido. Quero agradecer as meninas novamente aqui. Não estamos conseguindo reunir toda a equipe do Ministério de Música, de Louvor da igreja, mas elas estão firmes aqui nas lives. Quero agradecer aqui os nossos irmãos que estão lá na intercessão, orando por cada pedido aí que você colocou aí. Já chegou lá, já oraram e vão continuar orando porque já anotaram, e nós vamos fazer isso durante todo o decorrer da semana, tá bom? Então Devair ora abençoando esses todos que estiveram conosco aqui, nos acompanhando, e depois nós vamos terminar com mais uma canção aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que você foi abençoado nessa noite com essa palavra maravilhosa. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Você que já é cristão, que já aceitou Jesus, que já faz parte dessa família cristã, e você também que nos visitou, espero que você tenha sido abençoado e Deus tenha falado também ao seu coração como Ele falou ao meu. Amém? Eu quero aqui abençoar aqui a sua semana, ainda que estejamos nesse tempo de dificuldade. Tenho certeza que os dias desse vírus estão contados, porque nós temos declarado que Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Então amém. Vamos orar, vamos encerrar, e que Deus esteja conosco, nos abençoando mais esta semana. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Pai querido, por mais esta palavra, pelo alimento espiritual. Apesar, Deus, da distância, nós cremos que o Senhor conseguiu levar a sua mensagem através do nosso pastor
para cada um dos teus filhos, dos teus servos, aqueles que precisam do alimento espiritual para a sobrevivência. Sabemos, Pai, que estamos num tempo ruim, de dificuldades, mas temos certeza, Pai querido, que o Senhor está no controle de tudo. Eu quero assim abençoar, Pai querido, a semana de cada filho teu, que nós possamos contemplar, Senhor, a tua presença em cada área, em cada necessidade. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus e a consolação do doce Espírito Santo seja com todos nós nesta semana, e a semana que vem estaremos juntos em nome de Jesus para mais uma live e para mais um alimento para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e saiba, Jesus te ama, querido.